Muito bem, então vamos começar? Eu estou testando aqui esse novo formato de vídeo para tentar ajudar você a entender alguns conceitos. Antes talvez da gente ir para o Excel, vamos rabiscar um pouco, vamos ver aqui como é que algumas fórmulas funcionam na prática, qual que é a verdade por trás dessas fórmulas. Então hoje eu vou falar com você aqui da estrutura condicional C composto. Tem um outro vídeo aí, alguns vídeos no canal que você vai ter acesso aí na descrição, onde eu mostro aí como utilizar o C simples. Agora, o que é o C composto? Antes da gente ir para a fórmula, vamos pensar o seguinte, vamos ao exemplo do vídeo anterior do aluno, se ele está aprovado ou não. Então a gente tem aqui o nosso início, então é onde começa o nosso processo, e aqui a gente faz a nossa pergunta. Eu vou colocar aqui, a gente tem que o MD, que é uma variávelzinha que eu estou chamando aqui, é a média. Tá? E aqui eu vou fazer uma pergunta, que é se MD é maior ou igual a 7. E essa pergunta, como eu mostrei no vídeo anterior, podem ter aí duas possíveis opções, duas respostas. Uma é o sim, a média é maior, a outra é o não, a média é menor. E para cada uma dessas respostas, uma ação vai ser executada. Então, se a média for maior do que 7, maior ou igual a 7, a gente tem ali que está aprovado. E no exemplo anterior, a gente estava, e aí aqui, vamos fazer o seguinte, é aprovado e ele já vai para o fim. Acabou a análise. Agora, se ele não tem uma média maior ou igual a 7, a média dele é menor do que 7, no exemplo anterior, a gente já colocava aqui, logo de cara, um reprovado. E ia para o final, certo? Só que a vida não é tão simples assim, da gente ter um sim ou não e acabou. Muitas vezes, acho que a maior parte das vezes, quando a gente tem um não ou quando a gente tem um sim numa primeira pergunta, surge uma segunda pergunta. Então aqui, o que eu vou fazer um exemplo? Ele não tem uma média maior ou igual a 7, então ele não foi aprovado de primeira. Mas eu posso perguntar para ele se a média é maior ou igual a 5, E aqui a gente coloca uma outra possibilidade, Então, se sim, ele vai para recuperação. Certo? Se não, quer dizer que ele não conseguiu nem a nota mínima para ir para a recuperação. E aí sim, a gente marca ele aqui como reprovado. Tá? E para cada um desses casos aqui, ele vai para o fim. Ele encerra o nosso processo de análise. E aí quando a gente olha aqui, a gente começa a perceber que o fluxo é meio que, como é que eu posso dizer assim, desenhando ele aqui na tela, a gente consegue entender o fluxo de operações, o que de fato está acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma cor e eu vou criar alguns cenários para a gente poder testar. Então, azul, eu vou colocar aqui uma média igual a 8,5, vou colocar aqui em laranja uma média igual a 6,5, e vou colocar aqui em vermelho uma média igual a 4. Tá? Então temos 3 casos aqui. E aí com o marcador, vamos olhar qual seria o fluxo dentro desse diagrama aqui. Então, começando pelo azul, eu começo aqui, vou fazer o meu primeiro questionamento, se a média é maior do que 7, a média é maior do que 7, então eu vou para o sim e ele está aprovado. Se eu pego agora um outro exemplo, que é o meu MD aqui, 6,5, então minha média é 6,5. Vou fazer a minha primeira pergunta, a média é maior ou igual a 7? Não, não é. Eu caio numa segunda pergunta, a média é maior ou igual a 5? Sim. Então eu vou para cá e o aluno está de recuperação. Por fim, se eu pego o meu terceiro caso aqui, eu vou fazer a pergunta inicial, a média é maior do que 7? Não, não é.
Deixa eu só fazer aqui em paralelo, para a gente poder ver os três aqui. Então, vou para a minha segunda pergunta. A média é maior ou igual a 5? Não, não é. Então, o aluno não tem nem direito à recuperação, ele está reprovado. Tá? Então, a gente criou aqui, na verdade, uma árvore de seleção, uma cascata para a gente analisar, né? Esse é o fluxo lógico por trás da nossa função C, quando a gente começa a cascatear, quando a gente começa a criar um C dentro do outro. Então agora vamos para o Excel, né, aqui no papel, mas eu vou te mostrar como que faria isso na fórmula do Excel, tá bom? Então, ó, eu vou ter um igual, vou chamar minha função C. A primeira coisa que ele vai me pedir é a minha condição. Então vai ser MD maior ou igual, e aí deixa eu até colocar aqui no formato do Excel, que é maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Ele vai me pedir a minha primeira opção, né? Então, se for verdadeiro, o que é para fazer? É para você me mostrar a mensagem aprovado, tá bom? E aí vamos lá. Se não for, né? Se ele não for maior ou igual a 7, então eu vou precisar fazer uma outra pergunta aqui. E aí nesse momento a gente coloca um outro C aqui, porque se essa resposta for falsa, ele vai executar o que está aqui. Então vai ser um novo C. E esse novo C vai ser se MD for maior, deixa eu colocar igual aqui, maior ou igual a 5, então a gente vai ter como resposta recuperação e se não, né, se ele, deixa eu apagar aqui, então se ele não for maior ou igual a 7, a gente vai para a análise. Se ele não for maior ou igual a 5, o aluno já está reprovado de cara. Então a gente vem aqui e coloca um reprovado. Perfeito? Tem um vídeo no Excel onde eu faço exatamente essa fórmula aqui, talvez mudando um pouco só os valores, mas a estrutura lógica é a mesma, tá? E agora você consegue então entender o fluxo lógico por trás dessa estrutura aqui, por trás dessa fórmula. Então, quando a gente olha essa fórmula, basicamente o que a gente está mandando o Excel fazer é essa linha de raciocínio aqui. Começa, pega o valor da variável, faz uma primeira comparação. Se for verdadeiro, me dá a resposta. Se for falso, faz uma outra comparação. Se verdadeiro, é essa resposta. Se falso, é essa resposta aqui. Bom, isso aqui é muito legal também, porque a partir do momento que você conseguir entender esse tipo de fluxograma, esse processo aqui, você vai começar a estar pronto também para entender um pouco de VBA, que é a lógica de programação, onde basicamente o que a gente vai estar trabalhando é dentro do Excel, com linguagem de programação, a gente vai pegar essas estruturas lógicas e ao invés da gente escrever fórmulas desse jeito aqui, ó, a gente vai escrever algo parecido com isso aqui, ó. Então, se MD for maior ou igual a 7, então a gente vai ter aqui uma resposta, né? Então vou colocar aqui como resp vai ser igual. Opa! Aprovado. Se não, se MD for maior ou igual a 5, então o meu resp vai ser igual recuperação. Se não, resp igual reprovado. E aqui a gente fecha a nossa estrutura, seria como se estivesse fechando um parênteses. Então, olha só que legal. Aqui a gente tem fluxograma, não deu para escrever ali, mas beleza. Fluxograma. Aqui eu tenho fórmula. E aqui eu tenho VBA, que é basicamente um script. Perfeito?
Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse formato, já deixa um comentário aí, gostei, e dá um like no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, quer que eu explique alguma função, alguma lógica nesse formato, deixa aí embaixo também o seu comentário. Eu estou lendo os comentários agora e estou usando eles como roteiro para criação de vídeo aí. Então já deixa um comentário aí para facilitar. Se inscreve no canal, afinal de contas você precisa ter acesso aos conteúdos futuros e ficar sabendo em primeira mão. E eu te vejo no próximo vídeo.